Minha família veio nessa imigração aí da década de 20. Tá. Bom, e aí é impossível eu ser descendente de japonês e não tomar chá. Mas essa conexão com o chá é muito. Eu posso falar do chá que a gente fala hoje, né? Do chá especial, é mais recente mesmo, assim, na fase adulta, porque o chá que eu trago da minha família não tem muita relação com essa coisa da parte sensorial, ele tem uma coisa cultural, mas ainda muito assim familiar. E quando a imigração veio, a gente não tinha chá aqui no Brasil, né? Então, minha família tomava muita erva mate, na verdade, para substituir a falta dessa bebida. Café também, né? Acabava tomando aquele chafé, na verdade, né? Na garrafa térmica mesmo. Mas a conexão de chá veio depois, assim. Yuri, sua família é de que região do Japão? É meio a meio. Da Hum. minha mãe é da ilha de Okinawa e do meu pai é em Hiroshima. Se não me engano, Okinawa é uma região de produtores de chá no Japão. Também. Tem chá na ilha de Okinawa, mas não é. Não é chá especial. Ele é considerado chá especial, mas ele não é o forte, vamos dizer assim, da ilha, né? Essa ilha, ela é muito conhecida em ser a parte tropical do Japão, né? E foi ocupada por americanos durante muito tempo, então, né, tem toda uma mistureba ali de cultura. Mas o chá não é exatamente o forte da ilha, né? Tanto que muitas pessoas nem sabem que lá tem chá. Agora, quando a sua família veio para o Brasil, eles vieram para trabalhar na lavoura ou na cidade? Lavoura, a família da minha mãe é de Registro, que é a capital, né, do chá no Brasil. A família dela ficou para lá, a do meu pai foi para o Paraná. Mas Plantar café? principalmente ele não me contou o que a família veio fazer especificamente, mas era para lavoura. Eu não sei qual específica, mas lavoura. Tá. Da minha mãe provavelmente era para café. Uhum. Agora, e aí sua mãe estava em Registro, seu pai estava no Paraná, eles se encontraram aonde? Em São Paulo? Foi em São Paulo, isso. Porque assim, minha mãe, bem pequena, de registro, ela mudou para a capital. O meu pai também veio para a capital, né, por vários motivos de família, né, mudanças, sempre buscando, né, coisas melhores, lugares melhores. Eles ficavam se mudando e aí chegou e pararam na capital. Eles se conheceram em São Paulo mesmo. Beleza. E aí você nasceu, você tem irmãos, e você foi estudar o quê? Você não foi estudar a princípio chá, que eu imagino que não. Isso deve ter Não, sido nem, uma. nem, nem passou na cabeça. Então conta para mim um pouquinho. Tá, não, eu só tomava chá, né, na verdade. Então, aí com essa influência familiar, o chá ou uma bebida quente sempre estava em casa, mas eu nunca olhei para ele como um caminho profissional. Era uma coisa minha, estava ali na família, era confortável, né? E aí, na verdade, assim, eu tenho um irmão mais velho, o meu pai trabalhava na TV Cultura, ele era editor de vídeo, então a gente sempre teve muito essa coisa de modernidade, né? O meu pai, ele quis sempre investir em mim e no meu irmão na parte da educação, porque as famílias sofreram muito, né, quando elas vieram da imigração. Toda imigração, né, as famílias vêm de uma, né, a mudança, diferença cultural, até se estabelecer, então eles sofreram muito. E meus pais sempre acreditaram que a gente tinha que ter uma educação de ponta, né, a gente tinha que estudar as últimas coisas do mercado. Então meu pai, ele acabou investindo muito em mim e no meu irmão na parte de estudo e ele queria que a gente trabalhasse com tecnologia. Então meu irmão, ele é 1 ano e meio mais velho e ele é analista de sistema e eu me formei em design digital, mas eu comecei também na área de informática, né? Eu e meu irmão, a gente sempre estudou muito essa parte de computador, que na nossa época ainda não era que nem hoje, né? Eu tenho 42 anos, então, né, 20 anos atrás estava ainda meio que no começo, então realmente era, né, a coisa para se estudar. E aí mas eu fui mais para a parte de design, porque eu não gosto muito de matemática, sabe, de química, eu nunca gostei de coisas que tivessem muitos números, física, assim, nunca me agradou muito. Então, mas para não fugir totalmente da coisa, eu gostava muito da parte de arte, eu cheguei a fazer artes plásticas
mas aí num certo momento você se pergunta o que você vai fazer da vida, né, com artes plásticas, e aí acabei indo para o design digital. Então eu fiquei no computador e estudei sobre isso. E aí, assim, eu trago desse momento da minha vida, quando eu estudava, é que quando eu terminei a universidade, eu queria muito trabalhar com educação. Então, quando eu me formei, eu queria ser professora, mas eu não sabia ainda que não ia ser disso. Mas eu investi muito na parte de semiótica, que era, na verdade, era a filosofia que está na imagem, né? Então, eu tentei estudar isso, aí, em determinado momento da minha vida profissional, já trabalhando em design, eu trabalhei em agência, né, nessa parte de publicidade, trabalhei como diretora de arte, aí só que fui cansando um pouco do mercado, né? Era muito agressivo, muito competitivo, muito egocêntrico, fui ficando meio cansada, desanimada, e aí eu fui aos poucos me desligando disso. Aí essa coisa de tentar ir para a parte acadêmica me chamou de volta, mas aí ao mesmo tempo eu estava cansada, aí viajei um pouco, aí quando eu voltei tentei me reestruturar, só que daí, na sequência, eu casei, então demorou um pouco para eu retomar mesmo a parte profissional. Eu dei um tempo, assim, né, fui tentar fazer outras coisas. E quando eu voltei, assim, dessas viagens, né, que eu fiz, eu falei, eu não sei se eu quero trabalhar com design, não sei agora se eu quero trabalhar com educação, eu estava um pouco perdida. E dei um tempo para mim mesma. Então, como hobby, eu escalo. E aí, nessa época, eu lembro que eu comecei uma loja virtual para vender coisas ligadas à escalada, enquanto eu estava nessa né, indecisão. E foi nesse momento, e aí já estamos falando desde 2017, desculpa, 2007, que foi quando eu casei. Eu estava morando no Rio de Janeiro nessa época, tá? Eu voltei de viagem e não parei de volta em São Paulo, que é onde minha família tá. Eu fui para o Rio de Janeiro, que é onde meu marido estava, né, o Cláudio. E aí eu casei, me estabeleci por lá e eu comecei a estudar sobre chá. Aí nessa época a vontade de conhecer melhor a bebida veio muito por incentivo até do meu marido, porque a gente toma chá direto, a gente compra coisa de chá, mas a gente não olha para o chá, né, vendo que você tem isso como um hobby. E com a convivência com o Cláudio, ele que apontou para mim assim, Yuri, você gosta tanto de chá, olha que a nossa armário na cozinha tá cheio de chá, você gosta tanto disso, por que você não estuda? Vai que você gosta de, né, mexer com isso. E eu fiquei um pouco encafifada, falei, gente, eu nunca prestei atenção. E aí comecei a reparar, todo aniversário eu ganhava coisa de chá. Sempre, assim, eu tinha várias coisas, assim, durante anos. E aí eu nunca tinha pensado. Quando eu viajei, eu ia no mercado e comprava chá, né? Chá tinha que ter, mas eu nunca tinha pensado nisso, porque aqui no Brasil, na verdade, não tinha, assim, um mercado, né? Não, até hoje o mercado está tentando se fortalecer ainda. Então, em 2007, a gente tinha aí a loja do chá, né? A gente tinha algumas outras marcas, mas a gente não tinha, assim, um mercado, uma comunidade, nada. Então, realmente, daí o Cláudio que me despertou mesmo para isso, que falou, olha, porque ele estava, nessa época, a micro cervejaria estava deslanchando, e ele fez um curso, né, de cerveja artesanal, e ele estava achando o máximo. E aí eu também ficando assim, nossa, será que tem alguma coisa de chá, né, assim, aí eu procurei, aí eu vi que não tinha nada, só lá fora, e mesmo assim ainda... É, voltado para profissional, então não cursos muito caros, né? Não era nada assim para robista, que ainda era o meu caso. Então, durante esse tempo, eu fiquei muito nessa coisa do gostar mesmo, né? Para pesquisar, para realmente começar a ir por conta. Eu decidi que eu não ia investir em curso ainda naquela época, porque eu não achei que era o caso. Eu lembro que eu vi um curso na época que era tipo o preço de um carro popular. Daí eu falei, ai, não dá, gente, não vou investir, não é isso, né? Não é isso ainda, não é. Então, deixei para lá e falei, eu sempre fui muito boa autodidata, sempre fui muito focada quando eu queria, né? Então, eu falei, não, eu vou estudar sozinha mesmo. E aí eu tive a ideia de fazer um blog para me ajudar a consolidar o que eu pesquisava, ter uma finalidade. Assim, então, eu vou fazer um blog, vou ficar escrevendo artigos, vou botar minhas experiências e ver se eu atraio mais gente, porque até então não tinha ninguém, né?
E aí eu fiz o blog e deu certo no sentido de comunidade. Eu comecei a receber mensagens de outras pessoas. Ah, que legal, eu também gosto de chá, eu também nunca tinha encontrado nada, né? E aí fui indo, assim, mas não tinha ainda nada, né? Um lugar, uma marca, uma outra loja, sabe? Não tinha, assim, nada para a gente se esbaldar a respeito de chá. Então eu falei, bom, vou continuando as minhas pesquisas. E assim foi, tá? Eu fiquei só no meu blog, fiquei só trabalhando com isso. E nesse meio tempo, eu e o meu marido, a gente resolveu mudar de cidade. Estava no Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro. Só que a gente gosta muito de natureza, né? E por isso que a gente pratica, né? Eu não sei o que veio primeiro, se a prática do montanhismo chamou a gente, ou se foi vice-versa, enfim. Morar no Rio também era uma delícia, mas a gente morava no Botafogo, então era caótico. Era igual morar em São Paulo, só que a gente podia fugir para um parque melhor, né? Aquela coisa. Só que o caos da cidade ainda estava ali instalado. E a gente tinha um certo planejamento de vida de tentar sair de cidade grande quando possível. E eu lembro que nessa época o Cláudio estava muito sobrecarregado de trabalho mesmo, né? Ele sendo analista de sistema é terrível. A gente fala que é que nem um médico de computador. Você não sabe quando vão te acionar, e quando se aciona você fica trabalhando de madrugada. Então é complicado. E aí em 2010, a gente conseguiu botar em prática esse plano de mudar para o interior, daí a gente mudou para São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo. E foi aí que o chá começou a aflorar um pouco mais. Eu sempre tive o chá assim como uma coisa sensorial. Primeiro veio como uma parte sensorial para mim, além da parte afetiva, de família, tudo. Mas o meu estudo, quando eu comecei a fazer estudo, eu me encantei com os sabores do chá. E foi isso que me fez mergulhar, né? E aí depois, através dele, fui redescobrindo várias coisas que eu tinha e não tinha percebido justamente porque o chá era uma coisa muito íntima. Então, quando eu mudei aqui para São Bento do Sapucaí, eu percebi que o chá para mim também era a conexão com a natureza enquanto eu estava no Rio de Janeiro. E depois que eu vim para São Bento, eu percebi que fazia muito sentido eu começar a praticar o que eu muito li, que era cultivar mesmo, começar a plantar. Então, em 2010, que a gente começou a mudança, que foi um pouco, o Guiadó demorou o ano inteiro, né, para a gente fazer a mudança de vez, até porque a gente ainda trabalhava, a gente foi meio que se desligando, a gente teve que se reinventar aqui no interior, então daí a gente teve que repensar muitas coisas. Então, durante essa mudança, eu comecei a plantar a planta do chá, eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa parte do manejo, da agricultura mesmo, e desde então estou mexendo com isso. E ainda, né, voltando para a parte sensorial, mas aí eu consegui descobrir diversas outras coisas aí no meio do caminho que o chá acabou relacionando. Bom, falei bastante, mas acho que... Não, né? não, imagina, não tem problema. Eu só queria voltar um pouquinho. Você Lógico. falou que o teu marido estava mexendo com cerveja. Ele chegou a ter uma cervejaria, alguma coisa assim? Não, era hobby. Hobby. E assim, quando a gente estava no Rio, a gente morava num apartamento minúsculo, então ele não tinha essa... Né, ele aprendeu tudo, ele adorou, mas ficou muito mais nessa parte de conhecimento. Aí quando a gente mudou para cá em São Bento, aí sim ele começou a produzir a cerveja dele. Como Mas é um chama? hobby. Mas como chama a cerveja? Não, Ah, não tem. É só não para tem, não vocês. tem. É só para vocês e Isso, para os amigos. Mas exatamente. eu posso imaginar que é um tipo de hobby que, no fundo, é um grande exercício, né? Para se degustar, para se transformar, para se misturar as coisas e que, muito provavelmente, auxilia vocês no trabalho com os chás que vocês vendem chás também, certo? Não, a Ainda gente hoje não. trabalha só Só com com a escola, só com a educação. escola. Isso, Mas o objetivo é a educação. o objetivo de educação. Mas você planta o chá, na realidade você planta a Camellia sinensis aí, é isso? Isso, mas também só para teste, só para os alunos no curso. Eu não tenho finalidade comercial, Márcia. Eu acho que Entendi. eu quero incentivar os outros a ter essa finalidade. A minha missão é a educação. Muito bem. E a escola de chá, como ela está estabelecida hoje,
quando que efetivamente ela começou? Quando que você saiu a campo e falou assim, olha, eu tenho uma escola, eu tenho o que passar para o pessoal que gosta de chá, então vou começar a ensinar a cultura do chá, porque não é só o chá, você ensina a cultura do chá, não é? Isso. Olha, então aí quando a gente veio para cá, que a gente mudou, o pessoal, aí assim, já tinha passado uns anos que eu tinha o meu blog e o pessoal começou a pedir através do meu blog, assim, Yuri, eu não encontro nada de chá no Brasil, mas encontrei o seu blog. Será que você não poderia começar a dar um curso ou fazer alguma coisa mais aprofundada? E aí eu comecei a pensar, e aqui onde eu moro hoje, a gente tinha uma construção, como a gente gosta muito de cozinhar, eu e o Cláudio, a gente fez uma cozinha separada com forno, a lenha, a gente pensou só na cozinha, aí eu falei, será que eu não consigo fazer alguma coisa, então, de ensino para esse pessoal, nesse espaço que eu criei, né? Enfim, eu fiquei pensando muito, e aí, no fundo, o que eu queria era poder degustar com o pessoal, né? Que é a parte mais legal, trocar ideia, mas eu fiquei pensando, esse pessoal não sabe nem preparar o chá ainda, eles não sabem que tem que respeitar, né? Tempo, temperatura, e, enfim. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ter que dar um curso mesmo, e bem básico. Então, isso começou em 2013. Aí, em 2013, eu não tinha um nome, tá? Do lugar, eu tinha o nome do curso, chamava Workshop de Degustação de Chás Gourmet, porque chá especial ainda não era a palavra do momento. Começou como um chá gourmet. Então, eu tinha um workshop, foi em 2013 que realmente comecei a ensinar. E aí, esses cursos que eu dava nessa época, ainda são os mesmos, só que aprofundados. E quando eu sentei, falei, não, agora eu preciso dar um nome para esse trabalho, eu não posso só chamar de workshop mais, porque o mercado do chá começou a crescer realmente, né? E as pessoas tinham uma dificuldade, faz o curso da Yuri, né? Sempre falava, da Yuri, a Yuri era referência, assim, não, vamos transformar isso aqui numa instituição, mudar um nome e tal. Então, aí surgiu o nome de escola de chá, que é para remeter justamente ao esse começo bem primário, né? Que a gente tem que ensinar do zero, explicar até sobre a planta, que as pessoas não conhecem, não sabiam, né? Que existe a Camellia sinensis. Então, eu remeto o início do meu trabalho em 2013, porque eu comecei educando já, e assim, o público mudou muito, né? Depois do passar do tempo, a evolução não vou dizer evolução, né? Mas o mercado começou a aceitar o melhor do chá e essas complexidades, né? Essas diferenças, e aí o público foi alterando, mas o início para aquela época que não tínhamos nada, né, de educação formal, eu achei que foi muito importante. Tanto que hoje eu tenho contabilizado assim, de presencial de pessoas que vieram até aqui. Temos 800 pessoas que vieram do Brasil inteiro para fazer cursos presenciais na escola, pré-pandemia, né? Tá. Sim. Deixa eu te interromper um minutinho. É isso que eu quero entender. Você falou que mudou muito o público do começo dos seus cursos para agora. Que mudança é essa? Eram pessoas que da colônia japonesa, por exemplo, que iam fazer o seu curso, porque tinham mais contato com o chá diariamente, e agora é um público mais diverso? Me conta um pouco, que público é esse que está te procurando agora, né? Na verdade, antigamente o que vinha muito eram senhoras atrás do chá da tarde. Era esse o perfil ainda. Era um pessoal mais velho, que queria tomar o chá e harmonizar com uma comida, né? Só que aí elas perceberam que o chá poderia ter, que já haviam vários tipos de chá, na verdade, né? Que daria para estudar um pouco mais. E muitas pessoas vinham atrás do chá infusão, na verdade, através das infusões botânicas. Então, o público que eu recebia, na verdade, era um misto ainda de pessoas muito confusas, né, porque o que eu fazia aqui já era ensinar sobre o chá especial que a gente tem hoje, da Camellia sinensis, era o que eu fazia. Infusão, eu tinha, assim, 10 minutinhos de fala no meu curso de 4 horas. Então, você imagina, né, que a pessoa vinha, às vezes, achando que ia encontrar os chás medicinais, e ela saia daqui encantada com o chá da Camellia sinensis.
Então, para mim era bem gratificante. Mas eu comecei a explicar para as pessoas direitinho, então, olha, eu vou falar muito sobre o chá verde, o chá preto, e a pessoa, não, tudo bem, eu gosto e tal. E muitas pessoas se encantavam porque elas tinham como, por exemplo, o chá verde, que a maioria tinha problemas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia o pessoal acha que é saudável, que é bom e tal, mas antigamente o chá verde todo mundo fazia careta, porque era sinal de coisa amarga, né? Então, eu falei assim, eu odeio chá verde. Mas aí eu forçava no curso, não, vamos tomar um chá verde. E aí eu preparava um chá verde de qualidade boa, com o preparo certo, e ele ficava adocicado. Então as pessoas eram, nossa, esse é um chá verde? Então a gente pega esse público 100% leigo, sem conhecimento do mercado internacional, né, da tradição do chá na China ou do chá da tarde, até da Europa, que eles já, mesmo sendo do chá da tarde, eles têm conhecimento de todas as famílias de chá, eles já têm outra amplitude ali. E aqui eu pegava aquelas senhoras que eventualmente tomavam um chá da tarde e queriam comer alguma coisa que combinasse, e aquelas outras pessoas que tomavam chás medicinais e queriam saber se dava para preparar de um jeito melhor, enfim, se aquilo teria um refinamento, e eu acabo mostrando para eles o chá da Camellia sinensis. Esse era o público inicial. Com o passar do tempo, eu comecei a receber pessoas mais novas, né, mais novas assim, mais uma idade igual a minha, né, uma meia idade, que começaram a buscar mudanças de hábito alimentar. E aí, sim, as pessoas começaram, muitas eram no começo assim, porque eu estou largando o café e queriam uma outra bebida, mas largar a cafeína de uma vez não é possível. Eu descobri que no chá tem cafeína, então estou fazendo uma transição, mas eu ainda não tenho prazer de tomar o chá, então eu quero aprender um pouco mais para ver se eu consigo. E o pessoal do café já tem toda essa cultura de educação, então é muito mais fácil, né, falar com eles, eles já têm treinamentos aí, né, os baristas têm tudo já uma academia por detrás, e então eles tinham essa coisa, preciso procurar um curso. Então o pessoal acabava vindo para cá. Em paralelo também recebia muito pessoal da parte de terapias alternativas, no mercado de yoga. Eu tive várias fases, assim, de como consigo lembrar das pessoas, né? Parte medicinal, esse pessoal já um pouco mais moderno que trabalha que tem esses centros, né, realmente de meditação integrado com yoga, com medicina tradicional chinesa, Ayurveda. Então tem todo esse pessoal que também passou. Aí eu tive uma época que foi o pessoal vegetariano e vegano, também tive essa leva, que também eles aprenderam a tomar o chá, porque tem tudo a ver com as filosofias, né, de alimentação que eles seguem. E aí foi transitando num momento que começou a haver muitos pequenos empreendedores. E aí já é um pessoal que não necessariamente carrega o chá no coração, já é um pessoal vindo no mercado, de olho no mercado. E aí, a partir de 2016, eu começo a perceber que começa a vir mais esse público, e até o pessoal que antigamente era, por exemplo, uma pessoa que trabalhasse com uma terapia alternativa e queria implementar o chá, mas também já vendo a parte comercial mesmo, né? Já tentando estudar mais para oferecer, não só como um complemento, mas já visando no chá como um dos objetivos do lugar, além de uma massagem, ou enfim, spa também apareceu por aqui, a gente de spa. Então, tudo que você consegue imaginar que você consegue colocar o chá em paralelo ao seu negócio principal começou a aparecer. E finalmente as pessoas que queriam investir apenas no chá. Aí a gente já está falando mais os últimos anos, que daí realmente teve, eu detecto assim uns dois booms de chá, né? Que teve muito investimento, baixou, voltou a pandemia, começou a pandemia, aí voltou de novamente o investimento no chá, porque as pessoas começaram a procurar muito chá. Então eu tive todas as transições, Márcia. Legal. E aí assim, aí veio a pandemia. E aí pegou, obviamente, todo mundo de surpresa, você também. Mas como que você se adaptou? Você conseguiu rapidamente colocar tudo online, os cursos online, para poder continuar trabalhando na pandemia? Olha, eu tive uma sorte, na verdade, que assim, um ano antes da pandemia, eu já estava fazendo a transição para online. Porque assim, quando eu comecei, né, os trabalhos de ensino, eu não dava nenhum título de formação para os meus alunos, porque eu sou uma pessoa muito exigente, e eu sei que o conteúdo que eu dava era introdutório,
com um certo aprofundamento, mas não é suficiente para você ser um profissional com um título reconhecido por uma instituição. Só um então, eu estou fazendo parênteses. módulos. Só um parênteses. Eu acho isso bárbaro, porque o que eu vejo por aí é assim, a pessoa faz um curso mequetrefe de qualquer coisa, de chá, de chocolate, de café, Sim. e já vai se intitular e vai vender para os outros o conhecimento Exato. que ela não tem. E isso me deixa abismada, como as pessoas compram nada, compram vento, né? Porque para você vender um conhecimento, você, no mínimo, tem que ter um grande conhecimento daquilo que você está falando. Desculpa te interromper. Não, eu fico super feliz de você também ter essa visão, Marta, porque nós somos poucas, eu sinto às vezes, sabe? Nós somos poucas a achar isso. Até os alunos, quantos alunos não chegam e falam assim, Yuri, mas você não vai me dar um título? Eu falei, gente, não. Desculpa, talvez seja da minha educação japonesa que foi rigorosa, mas não. Eu posso dar não, mas aqueles, como que se chama? Fugiu o nome. Se você for trabalhar num lugar, um atestado que você fez, um curso, eu faço especificamente para você, eu faço, mas a gente não dá título, não venha com essa ideia, aqui a gente vai aprender, né? Então, durante todos esses anos eu fui fazendo módulos, né? Tenho o curso essencial de chás, depois eu criei o sensorial de chás, e esses módulos, eles foram surgindo porque eu fui sentindo a necessidade dos meus alunos. Primeiro, eles não sabiam nada. Tá, aí ele introduzi um pouquinho de cada coisa do chá especial. Aí eu percebi que eles tinham muita dificuldade na parte sensorial, porque o brasileiro não tem essa educação. Não. Hoje em dia está melhor, hoje a gente tem um pouco mais, mas antigamente, na época dos meus pais, na minha época quando eu era pequena, ninguém me ensinou, né, sobre paladar, sobre identificar sabores, né, aromas. Então eu percebi que esse era um grande problema. E aí eu criei o curso sensorial de chás. Depois eu criei o treinamento olfativo. Depois nós fizemos a utilização do chá como ingrediente e assim por diante. Então, todos os módulos eu fui criando de acordo com as necessidades dos alunos, né? Eu sempre ouço muito o que eles querem, eles sempre me pedem e eu ouço, então eu fui criando as coisas. E aí, em 2019, eu percebi que o meu curso presencial estava ficando muito longo. Porque daí a gente já tomava 2 dias, antes era só sábado, aí ficou sábado e domingo e o dia inteiro. E aí comecei a perceber que o conteúdo estava sendo suficiente para eu começar a dar uma formação. Só que eu precisava me livrar da parte teórica, né? E eu pensei, poxa, a teoria o pessoal consegue fazer online. Então, em 2019, comecei essa transição. Eu comecei a botar toda a parte mais teórica já no nosso site, a gente já tinha estruturado, já instalamos um sistema de EAD lá. E aí, antes do pessoal vir para cá fazer o curso presencial, eles iam no site, eles liam os textos, a parte teórica, e aqui a gente fazia só a parte mais divertida, que é a parte prática. Então, eu comecei já a fazer essa divisão. Só que eu nunca imaginei que ia ter a pandemia, e que daí em 2020 eu tive que fazer 100% online. Então, hoje, esse primeiro bloco de cursos, eu comecei a... Então, isso, na verdade, eu estava pensando já na estruturação da formação, né? E aí, eu resolvi dividir a formação em 3 fases de especialista em chá, que é o título que a gente escolheu. Então, o especialista em chá nível 1 seria todos esses cursos, né, que eu comentei, que eu juntei a princípio, né, em 2019, e aí tem o nível 2 e nível 3. Mas o nível 1, que para mim ainda é ficar híbrido, eu tive que juntar, assim, não vai ter jeito, eu vou fazer ele online e é possível. Então a gente montou, a gente até atrasou uns 4 meses do prometido, mas é porque a gente estava tentando deixar ele bem redondo, porque é muito complicado. Eu dessa parte sensorial online, eu pensei em todos os ingredientes que eu tinha que mandar. Enfim, o kit que a gente manda por correio é praticamente tudo que a gente fazia aqui. Então deu um trabalho elaborar tudo isso, mas aí quando estourou a pandemia, felizmente, em 3 meses depois, a gente já estava com o nível 1 online, 100%. Então, para a gente foi assim, deu um timing certinho, foi sem querer, mas deu certo, e aí a gente conseguiu se manter por causa disso. Né? Só que aí, no nível 2 e o nível 3 que eu tenho agora, eles são híbridos, e eu preciso da parte presencial. Então, eu estou agora aguardando.
aguardando abrir um pouquinho, porque nós estamos no Melhorar um pior pouco. momento, né? Então a Pois gente vai é. ter que aguardar um pouquinho mesmo, porque todo mundo fala, todo mundo, os cientistas falam que abril vai ser o pior mês, o mês que vai pega para capar mesmo, né? Bom, Isso. mas você vai ser recompensada, se Deus quiser, porque assim, quem tem a sua paciência e a sua dedicação com seriedade, né? Assim, e amor ao chá, né? Porque não é só vender, não é só Exato. é muito complicado. Eu sou muito crítica com o que eu vejo e Uhum. também porque assim dificilmente você vai ver meu rosto por aí e tal, porque é por isso, sabe? Eu estou aprendendo, eu comecei a escrever sobre café, sobre chocolate, sobre chá faz 4 anos. Uhum. Eu não sei nada ainda, entende? O que eu gosto de fazer é ouvir as pessoas. Isso me dá um grande Uhum. prazer, entendeu? Aprender é uma delícia. E ainda, principalmente aprender com quem realmente sabe mais do que você, né? Porque só Sim, fazer com curso certeza. curso sem. Porque é isso que eu percebo em você, essa dedicação, essa coisa do. Você gastou um tempo, seu conhecimento em formatar um curso, né? Você não é só fazer, não é só escrever um módulo, né? É você ter que juntar todas as peças. E isso é importantíssimo. Bom, Sim. então você está aguardando a vacina, ou enfim, com que o E vírus é para poder assim, Marcia, voltar. é que aqui na região, como a gente está no interior, né? Todo mundo veio para o interior para fugir da capital e acabou também trazendo vírus. Então, a minha região está numa situação muito ruim. Eu não tenho nem coragem de trazer ninguém, por segurança mesmo. Eu ficaria extremamente triste de saber que todas as pessoas elas se infectaram na viagem, enfim. Então, eu falei, olha, eu vou esperar a vacinação ter um alcance um pouco maior, né? Já está um pouco, né, fora de perigo e aí a gente vai retomando aos poucos. Mas eu estou tendo essa paciência porque realmente eu peso muito pela saúde dos meus alunos. Eu quero que eles venham para cá, porque uma das coisas boas daqui da escola é a nossa localização, porque as pessoas falam, a gente sai da cidade, a gente se desliga dos problemas. E quando eles chegam aqui é uma imersão, então eles têm um aproveitamento de 100%. Eles ficam 100% no chá, sabe? Tá desconectado da casa, do celular. Então aqui é muito bom para isso. E eu quero que eles venham num momento que esteja bom, que eu possa falar, não, vai andar por aí, vai passear. E agora ainda não está sendo possível, infelizmente. Com certeza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que no começo era um módulo só de um sábado, depois você teve que colocar mais conteúdo e agora é sábado e domingo. E quando eles vão fazer o curso presencial, onde eles ficam hospedados? Você também tem a hospedagem para as pessoas fazendo o curso? No começo, eu tenho um chalé, mas é um só. Agora, como cresceu, muita gente não tem mais a hospedagem, até porque eu não dou conta mais, é tão trabalho. A escola tomou assim, daí o chalé a gente deixou para lá, mas na vizinhança tá cheio de chalé aqui. É bem turístico onde eu moro, então esse nunca foi o problema. Isso não é um A problema. estrutura tem. Não, a Tá, estrutura aqui na cidade é boa. tá. E como é que você vê hoje em dia o mercado brasileiro de chás? Mas antes dessa pergunta, eu queria te fazer uma outra pergunta. Segura aí essa Lógico. pergunta. Você, como professora, conhecedora de chá, você se dá o direito de gostar mais de um tipo do que do outro? E se sim, qual é o seu chá preferido? Essa pergunta é sacanagem, mas Não, é seu gosto pessoal, só isso. Apesar de você conhecer tudo, conhecer os processos, a gente tem o nosso gosto pessoal, não tem problema. sim, sim. Eu tenho um problema, assim, você vai perguntar, você tem um único? Eu vou falar que não, assim, sendo bem sincera, um único eu não consigo, porque como eu prezo muito, eu estudo muito, aí você acaba prezando muito toda a cadeia que tem atrás do chá. Então, qualquer chá que você me der, eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar coisa boa dele. É difícil eu olhar para um chá e falar assim, esse chá aqui não presta, sabe? É muito difícil, porque eu sempre vou tentar olhar a parte boa que ele tem. E aí, assim, o que eu mais gosto, obviamente, são os chás que foram feitos com maior esmero.
Só que a gente se surpreende, às vezes a gente acha que aquele chá não tem valor nenhum e quando você toma, você percebe que tem. Então é difícil falar, eu gosto só dessa família, eu só gosto da família de chá preto, só da verde. Não, eu gosto muito de todos e a diversidade dos países me encanta. Porque eu consigo entender que aquele chá talvez é um pouco mais amargo, que eu tô acostumada, mas eu consigo entender por causa da planta, por causa da localização. Então, eu acabo relevando de um jeito que eu tenho paixão por todos. Eu só não vou gostar de chás que são feitos de forma muito comercial e baixíssima qualidade. Aí esse sim eu vou passar. Mas o resto, sim, geralmente eu gosto e não tenho muitos preconceitos. E você, na sua rotina, você experimenta muitos chás diferentes ao longo de uma semana, por exemplo, de um Sim. mês? Olha, como eu trabalho com a educação, eu me forço a provar sempre e de lugares diferentes. Então, eu acabo comprando muitos chás diferentes, de lugares diferentes. E agora, os meus amigos, os meus alunos, todo mundo me manda chá, eles sabem, eles lembram assim, acho que ele vai gostar que esse aqui é diferente. E acabam mandando. Então, eu acabo tendo, assim, muito chá, chá demais. E os meus alunos também, meus alunos que têm negócios, que eles estão. Eu ajudo os meus alunos, eu não dou consultorias mais, tá? Hoje em dia, mas meus alunos eu sempre ajudo, então eles acabam me enviando produto, eles acabam me enviando coisas que eles compraram de fornecedor para saber se eu acho que é uma qualidade bacana, então eu continuo provando sempre coisas novas. E eu normalmente na minha rotina eu tomo muito chá. Já. Eu gosto de café também. Então eu tomo chá, eu tomo café, tomo cerveja, tomo vinho, tomo tudo. Mas chá, assim, pelo menos 3 vezes por dia eu tomo. Então é muita variedade no fim. Yuri, e você, nos últimos tempos, você lembra de um chá que tenha te surpreendido? Olha, nos últimos tempos eu tive muito contato, eu tive um contato mais intenso com chás japoneses, né? Porque no começo do ano passado, antes da pandemia estourar mesmo, eu fui fazer um programa de estudo lá em Shizuoka, no Japão, a convite da associação. Então e nessa viagem eu costumo contar assim que eu sempre gostei de chá japonês, sempre teve muito a ver com a minha relação cultural, né, a minha herança familiar também, me traz muitas memórias afetivas, né, muita compreensão do que era a minha família e eu não compreendia, mas o chá me encantou assim de uma forma completa nessa minha última viagem. Eu acho que assim, de tanto você ficar em cima de um tema, e aí você vai. Eu tinha ido para o Japão no ano retrasado, mas no ano passado, quando eu fui, e eu estava cercado só de especialistas de chá japonês, eu acho que essa paixão deles acabou me contaminando mais ainda. E aí eu tô mais assim no chá japonês ultimamente por causa disso. Mas eu amo outros chás também, é que tá muito intenso. E aí eu aprendi a apreciar de forma um pouco mais minuciosa e fazer as harmonizações também mais específicas, e aí você acaba tendo aquela vontade de explorar, assim, nossa, eu quero aquela experiência que eu vivi no Japão, eu quero fazer aqui. E aí eu acabo repetindo, então eu tô meio nessa época agora. Mas você visitou que chazais lá no Japão? Então, dentro do Japão tem Shizuoka, e em Shizuoka tem várias regiões produtoras. Nessa viagem, eu visitei 4 regiões diferentes. E lá eles produzem, na grande maioria, o sencha, né, de folha, e aí comecei a ver que eles estão explorando o matcha também, o chá em pó. Então, eu acabei vendo muito esses 2 tipos, mas o meu gosto pessoal é pelo chá de folha. É o Sencha mesmo. Então, porque eu vi algumas publicações, inclusive eu fiz uma entrevista com ele, eu acho que você conhece o Don May, que é especialista e tem uma loja de chá lá na Inglaterra. Mayleaf, né? Sim, Mayleaf. Conheço. Muito bacana o trabalho dele. Também está atrapalhado lá porque não pode viajar agora, né? E ele fez algumas viagens para o Japão e mostrou os diferentes chazais, e um na sombra, um à meia sombra, um a pleno sol, umas coisas bárbaras, né? Mas com aquela metodologia japonesa, aquele cuidado, aquela limpeza, né? Um negócio impressionante. Isso, é impressionante.
Eu, pelo vídeo, já fiquei absolutamente encantada. Imagino pessoalmente. E aí quando você chega lá com a sua cultura sobre chás, sendo uma brasileira, mas com uma carinha de japonês, você fala o japonês? Como é que é isso? Não. Ah, não fala. Ai, Márcia. Sayonara você fala. Sayonara você fala. Não, o básico dá. Mas foi muito engraçado. Né? Assim, ó. Primeiro que lá tem um preconceito, né, no Japão com os descendentes de japoneses que não moram no Japão. E 2 anos atrás, quando eu fui para o Japão, também minha família já tinha falado assim, olha, cuidado, minha família e amigos, ó, cuidado, você vai sofrer preconceito, é normal. Porque quando eles olharem para tua cara e você não vai saber falar japonês, eles vão saber que você é brasileira. E aí você vai sofrer preconceito, né? Então eu fui super preparada, fui revestida já, vou ser maltratada, tudo bem, vou relevar porque, né, entendo, tudo bem, não tem problema, vou lá. Aí, mas aí tava rolando esse festival lá no Japão e eu fui convidada para fazer uma palestra sobre os chás brasileiros. E quando eu estava conversando a respeito disso por e-mail com o responsável lá da prefeitura de Shizuoka, justamente, ele viu o meu nome no e-mail tá Yuri Hayashi. E aí ele falava assim, mas você não fala japonês mesmo? Mas seu nome é japonês. Ele estava inconformado. Eu falava assim, Hiroshi, não, eu sei que meu nome parece japonês, mas não é. Meus pais são japoneses. Pior que, assim, em teoria, a minha família é pura. Meus avós são japoneses, os filhos dele casaram com descendentes, então não tem mistura, não tenho nada de outra raça sem ser japonesa. Mas eu não aprendi, infelizmente, né? Porque ninguém usa. Minha mãe fala, meu pai fala, mas eu já não aprendi. Daí tá bom. E aí, quando eu cheguei lá, eu vou ser bem sincera, eu achei que ia ser muito pior. Não sei se é porque eu pintei já essa coisa que eu ia ser maltratada, mas eu fiquei muito feliz, porque, por exemplo, no festival de chá para qual eu fui para fazer a palestra, eu fui muito bem atendida, eu fui muito bem aceita, respeitada. Quando eu fiz a palestra sobre o chá do Brasil, que é feito por descendentes de japoneses, eu queria saber qual que é a reação. Desculpa ficar até meio emocionada, tá, Márcia? Mas foi muito marcante. Que legal. Porque os japoneses viram com tanto carinho, e eu levantei a questão da imigração no meio. E eles ficaram se sentindo meio culpados, sabe? Foi bem emocionante mesmo. Ai, desculpa. Mas por que culpados? Assim, mas... Por que culpados? Porque assim, a gente precisa saber o que aconteceu com esse pessoal. A gente não acolheu eles de volta pro Japão, né? Eles ficaram lá. E aí? Eu fiquei muito tocada, desculpa. É que é muito emocionante mesmo. Imagina. Até chorei na apresentação, passei vergonha. Eu chorei na frente deles, assim, fiquei meio assim. Porque eu achei que foi muita delicadeza da parte deles. Porque, assim, tem metade do Japão que considera desertores, né? Quem saiu do Japão porque era um momento pré-guerra, aquela coisa. Então, assim, saiu do Japão, fugiu. Mas tem essa outra metade que não, que eles sabem que, na verdade, o pessoal não saiu. Os japoneses foram meio que expulsos mesmo. Exatamente. Assim, vai procurar, porque a população cresceu muito, eles não tinham recursos, então eles estavam promovendo essa imigração. Não tinha terra para todo mundo, né, que vivia da terra. Exatamente. E aí eles meio que incentivaram. Então, aí ouvi deles mesmo falando, nossa, mas o que aconteceu com vocês? Como vocês estão hoje? Foi tão acolhedor, que lindo, né? Foi bem bom, bonito. Esse reconhecimento é maravilhoso. Foi. Não tenha vergonha de se emocionar, pelo amor de Deus, que isso. Não, é que eu estou chorando. Eu também estou emocionada. Toda vez que eu estou fazendo uma live com os meus alunos, aí eles começam a perguntar, eu começo a chorar porque eles tocam nos assuntos tão delicados. Assim, gente, não dá, assim, vou chorar. Nas aulas, vida e mexe, a gente começa a falar de registro, né? Que é muito assim, colônia japonesa, aí conta as histórias, e as famílias têm histórias sofridas, aí eu tenho que contar. Todo mundo chora, Márcia, é triste. Eu não tenho como não chorar. Não, gente, claro. Todo mundo chorar agora. E agora vamos chorar mais, então, porque é o que eu vou perguntar, né? A gente deixou para um pouquinho mais tarde a minha pergunta sobre os chás brasileiros. Até o começo do século XX, havia vários produtores de chá brasileiros que muitos deles, talvez 100% deles, oriundos do Japão. Mas, naquele momento, o café, a produção do café começou a aumentar exponencialmente. Ele era extremamente importante para
a balança comercial brasileira, e o próprio governo brasileiro resolveu que ele iria incentivar quem trocasse a cultura do chá pela cultura do café, ou seja, deixasse de produzir chá para produzir café. E eu queria saber, então, naquele momento nós perdemos muitos produtores, assim, quer dizer, houve efetivamente uma escolha, nós não vamos produzir chá, nós vamos produzir café. Então, eu queria que você contasse a partir daí e, se possível, na sua cabeça, existe em algum momento, porque muito produtor de café, muito país produtor de café também é um exponencial produtor de chá, se quiser, porque precisa de altitude, terroir, etc, etc, tal. Você vê um futuro produtor para o Brasil, um futuro produtor de chás? Porque a gente tem uma produção ínfima hoje em dia. Desculpa se eu me alonguei. Não, imagina. Sim, então, aí depois, né, que teve essa baixa, né, na nossa produção de chás, e que foi quase a extinção, na verdade, porque todos os produtores largaram as produções, todas as fábricas fecharam, exceto a Amaya Chás. Se não fosse a Amaya, a gente sempre comenta, se não fosse a Amaya Chás, eu acho que a gente não teria nem os chás especiais que estão aparecendo hoje. Porque o fato deles não terem abandonado o chazal acabou fazendo outras pessoas também não terem podado o cultivo. Porque esses chazés que estão sendo cultivados novamente é porque eles estavam lá desde sempre. Mas muitos arrancaram, muitos trocaram a cultura. Então, a Maia realmente representou um símbolo ainda de resistência, né, de permanência do chá aqui no nosso país. E, graças a eles, os outros produtores, que na verdade, o que acontecia? O trabalho sempre foi meio de cooperativa, então alguns só produziam, alguns só colhiam, outros tinham apenas a fábrica e não tinha o plantio, então eles se complementavam. Aí, por exemplo, hoje nós temos, além da família Maia, nós temos o sítio Shimada e o sítio Yamamado. O sítio Shimada só tem o lido com o chá porque a senhora Ume, que é a matriarca da família, ela colhia chá e entregava para a Maia. Então você entende que é uma coisa super conectada. A família Yamamaro, eles tinham o chazal, mas eles colhiam, eles faziam só a parte do primeiro mochamento e depois levavam para alguma outra fábrica para fazer a finalização. Então a gente tem aí um pessoal que só está hoje aqui por causa dessa pequena resistência de não, deixem o chazal, tal, ainda vai dar certo. Enfim, aí, peraí que eu me perdi um pouco. Você perguntou das famílias, né? Isso. Desculpa. Não, imagina. Você estava contando do que sobreviveu, né? Isso. Enfim, e aí, assim, hoje, e o potencial, né? Óbvio, assim. Aí, a minha alegria foi assim, eu fui para registro a primeira vez em 2015, né? Que a família, a Maia já tinha entrado em contato comigo, mas eu estava ainda naquele processo da minha vida que eu não conseguia sair para viajar para isso naquela época, enfim. Aí em 2015 consegui, fui lá, e aí eu tinha eles como uma referência, e eles falaram, olha, tem uma outra família que está tentando fazer chá de forma artesanal. Daí eu fui lá ver quem que era a família Shimada, que é do lado deles. Então, o fato deles começarem a produzir um chá, que é um chá especial, já feito de forma artesanal, para mim já foi um grande avanço. Só que aí passou mais um tempo, aí aparece a família Yamamaro, que era o mesmo caso, tinha um chazal lá, tava, e começou a produzir novamente. Aí na minha cabeça foi assim, olha que bacana, se a cada ano que a gente for passando, alguém que tem um terreno, que tem um chazal abandonado, se animar porque viu que o outro voltou, aí tem outro que voltou, e aí tem agora esse movimento, a gente fez a rota do chá, a gente leva outro pessoal para conhecer, né? Eles percebem que o pessoal tem interesse, que existe um mercado de novo se formando. Eu acho que a gente vai conseguir conquistar outros produtores, né, ex-produtores, né, e quem sabe eles retomam. Nesses últimos anos, que todo ano eu vou para registro, eu acabo conversando com outras pessoas, e todo mundo fala assim, eu tenho um terreno lá, tem chá.
né? E aí eu vejo que a pessoa às vezes tem um interesse de ficar olhando o que a gente está fazendo, porque a gente vai processo chá com as famílias, que né, são produtoras agora, e as pessoas começam a ficar interessadas. Então eu acho que assim, a gente tem um potencial muito grande na região, ali mesmo, porque temos já a planta já está estabelecida e temos várias plantas que só precisa de uma limpeza, né? E manejo, recuperar tudo bem, mas está ali já, né? Não tem erro. E o que a gente precisa é da capacitação, né? Que é a parte até um pouco mais difícil. Esse pessoal de registro, eles estão acostumados a fazer a colheita para ser processado em fábrica. Então, esse chá manual que a gente está vendo nessas pequenas famílias que estão surgindo, que surgiram nos últimos anos, que é a Shimada e a Mamado, esse processamento é fruto de um trabalho, de um outro trabalho já, de uma capacitação da vivência, né? Do feitio, da tentativa do erro. E isso seria interessante de tentar aprimorar cada vez mais para que a cultura da produção ampliasse, né? Então, de indústria, a gente tem a Maia e a gente tem a Yamamoto Yama do Brasil, mas eu nunca conto eles muito nessa parte, porque eles são mamute, é lá do Japão, eles já não precisam conhecer nada, tem os funcionários capacitados, já tem alguém escolhendo eles lá no outro país, então eles são autônomos. O problema é desenvolver esse pessoal aqui no Brasil. E aí acaba, nesses últimos anos, também começou a aumentar a procura de pessoas que queriam produzir chá. Então, eu tenho alunos que têm a planta do chá e eles querem ter um pouco mais essa intimidade da produção, que não é uma parte muito fácil, porque o conhecimento disso já é bem mais escasso. O processamento de forma artesanal requer muita dedicação mesmo, porque para você saber o produto que você quer, né, o produto final, como ele tem que estar, qual o sabor, você tem que saber muita coisa antes. Então é realmente uma coisa mais complicada. Mas tirando essas dificuldades, eu acho que a gente seria um excelente produtor, justamente porque no Brasil a gente consegue plantar muita coisa boa que cresce bem, né? E eu tenho assim como exemplo, por exemplo, Sri Lanka, que era um produtor de café e porque lá teve a doença, né, que devastou as plantações de café, eles trocaram a cultura para o chá e hoje eles são um super ícone de chá especial para a gente, para o mundo inteiro. Então é super possível não trocar, mas ter, né, os dois de forma muito valorosa. Tanto que nessa época de ouro que teve em registro, né, até os anos 90, a gente exportava para a Europa, para os Estados Unidos, para os outros países da América Latina, e o pessoal sempre elogiou o nosso chá, porque a gente, pelo clima, né, pelo solo, o nosso chá tem um sabor muito bom. Então, não estou querendo desmerecer, por exemplo, a Argentina, mas a gente sabe que pelo clima deles, o chá deles é um pouco mais pobre de sabor. Lá, né, é um pouco mais frio, já, mas assim, mais seco também, né? Então, o produto deles é um pouco diferente do nosso. Aqui não, aqui, né, abunda verde, né? Nasce, planta toda hora. Então, temos aí essa pequena vantagem. E eu comparo muito com a África, que a gente está, né, quase na mesma zona. Na África, nós temos muitas produções de chá, tudo bem que a maioria ainda é para o chá de commodity, para sachê, para ready to drink, enfim, ainda tem essa grande indústria, mas eles produzem muito, porque é muito propício, né? Na África do Sul, principalmente, né? Isso. Ô Yuri, você sabe, você falou e eu acabei te cortando, mas é uma coisa que me interessa muito. O que é que você foi contar para os japoneses sobre o chá brasileiro? Olha, eu contei um pouco do chá da Camellia sinensis, mas também falei um pouco da erva mate, que para eles é super curioso, e eu levei inclusive amostras, né? A gente preparou, foi uma palestra com degustação, todo mundo tinha uns 5 copinhos, e duas eram erva mate, a tostada e a verde. E foi muito legal, porque tinha gente que nunca tinha tomado. E aí, quando eles tomaram, eu falei, nossa, é gostoso, é gostoso. E eu achei super interessante. Então, eu fui falar para eles sobre a erva mate só um pouquinho, porque no fim eu falei, é o nosso chá, né? O do Brasil é a erva mate, a gente nunca pode negar isso. E fui falar para eles que nós temos sim chá, na verdade, porque eles não sabiam, né? Tem muita gente que não sabe.
os especialistas que estavam no meu público, eles tinham conhecimento, inclusive eles sabiam que a Yamamoto Oyama tinha essa filial aqui no Brasil, então era bem conhecido deles, mas eles queriam saber como é que estava essa produção, como que era a fábrica, a manual, que chá que a gente estava produzindo, quem estava produzindo. Então eles ficaram muito curiosos. Coincidentemente, eu não sei dizer se tem alguma relação, mas pouco tempo depois, o pessoal de registro recebeu visita de um pessoal do Japão, de produtor de chá japonês, eles vieram para ver pessoalmente a produção deles, como é que de todos, né? Eles visitaram todas as famílias de registro e até para tentar articular, né, algum acordo futuro, porque bem umas relações entre Japão e Brasil são facilitadas, eles Sim. conseguem ainda ter, né, algum suporte, enfim. E meio que ficou assim. O que acontece lá no Japão agora é que eles estão carentes de mão de obra. A população está ficando idosa, não tem renovação, os jovens não querem ficar em área rural, enfim, aquele drama, né? Então, daí, cada vez menos se tem produção de chá em algumas regiões, infelizmente. Então, eu acho que eles estão tentando vislumbrar no futuro futuras soluções. Como vão fazer, né? Isso. E o que eles acharam, tirando o mate, a erva mate que eles gostaram, o que você acha que dá para melhorar na produção do chá brasileiro, do chá especial brasileiro? Aliás, foi bem lembrado. Olha só, quando eles tomaram o chá, as amostras, né, que eu levei, eu fui muito cautelosa, porque o cultivar que a gente tem aqui é diferente do cultivar que eles estão acostumados, né? A nossa variedade é a sâmica, e dentro da sâmica tem os cultivares, mas todos são muito fortes e possuem muito amargor, né? Então, quando eles foram tomar lá no Japão, por exemplo, eu fui avisando, olha, a variedade é a sâmica, o cultivar é tal, só que, olha, é diferente de vocês, ele é um pouco mais forte, um pouco mais amargo, por isso eu tentei fazer um pouco mais suave, e aí todo mundo foi lá e tomou. E aí eles assim, nossa, não, é delicioso, esse amargor é muito bom. E aí eu lembrei de outra coisa, que a gente que é brasileiro, na verdade ocidental, que tem esse pavor do amargo, que a gente não tem essa educação. Para o japonês, o amargo é rico. O Então, para amargo eles que você diz é tomarem, o umami? Não, é não, é o amargo mesmo. amargo Amargo mesmo, é mesmo. amargo amargo. Então Tá. aí eles tomaram e eles falaram, não, esse amargo é muito gostoso. Aí eu ficava assim, fiquei pensando, gente, os japoneses sabem apreciar, né, os gostos, né, eles respeitam, justamente porque a partir do momento que você entende de onde está vindo, que essa planta tem essa característica, você sabe o que vai vir na tua boca. Então eu preparei eles, mas eu achei que eles não iam gostar por causa da diferença, porque justamente eles estão acostumados com o umami, que é uma coisa, é outra sensação mais redondinha, né, mais adocicada. Aí o amargo isolado é muito forte nessa planta. Então, quando eles tomaram, eu avisei. Mas a reação foi ótima, na verdade. Assim, nossa, não, esse amargo tá muito bom. E eu nunca vi alguém elogiar tanto amargo que nem os japoneses. Aí eu entendi que é uma consciência já tem uma educação de paladar. Que o ocidental não, pra gente amargo é ruim, né? A gente não aprecia no chá, até no café é uma luta, né, para as pessoas entenderem. Enfim. Mas aí o que a gente tem que melhorar, assim? Primeiro, eu acho que o Brasil ele ficou muito parado nessa época da década de 90. Então, o conhecimento de registro hoje, eu sempre falo para os meus alunos, porque eu sou uma pessoa muito sincera, são todos meus parceiros lá, e eu tenho um carinho muito grande por todas as famílias. Mas o que a gente tem hoje lá em registro é muito bom para o Brasil atual, que ainda não tem aquele amplo conhecimento do chá especial. A partir do momento que nós começamos a melhorar o paladar, a gente vai querer chás melhores. Então, o que a gente tem hoje é muito bom para o mercado, mas dá para melhorar, sempre, sempre. Por exemplo, na Maia, a Maia, eles já são de indústria, né? Então, o chá deles é de sachê. Eles já não têm a preocupação do chá especial, mas eles sempre me deixaram fazer teste com a planta deles, porque tem um potencial, eles têm alguns cultivares na coleção deles, que agora eu estou fazendo os testes de processamento, e de maneira artesanal, eles ficam fantásticos. Então, o dia que eles quiserem parar e virar uma produção de chá especial, o potencial é muito grande, mas aí cabe o quê? Atualizar o processamento, entender
quais são as técnicas que o pessoal usa lá fora. Aqui, então, a gente tem, assim, o começo dessas famílias do sítio Shimada, do sítio Yamamaro, é muito baseada no pouco conhecimento que eles adquiriram do senhor Tomil, tem o senhor Tomil Makiuchi, que é o que trouxe esse processamento manual para essas famílias, que graças a eles têm esse conhecimento, senão também não, eles não saberiam processar de forma manual, e só que é o método tradicional que ele tem desde sempre e que hoje em dia a gente tem outras técnicas, né? A gente consegue fazer outros processos, a gente pode usar alguns maquinários para facilitar e mesmo assim ainda é uma produção artesanal, então tudo isso precisaria ser feito e a capacitação dos produtores mesmo para eles compreenderem, porque assim, eu nunca gostei de química, mas eu acabei tendo que estudar um pouco, porque o processamento do chá, você tem que entender do que está acontecendo. Então, o pessoal que está lá são pessoas simples, produtores rurais, na família tem já pessoas mais estudadas, mas na maioria são pessoas mais velhas, e para aprender coisas novas também é um pouco mais difícil. A gente precisaria que as gerações das famílias mais novas começassem também a aderir para trazer esse conhecimento um pouco mais técnico, né? Até para facilitar realmente o processo. Então tem tudo isso, mas você tem que Então, cercar assim, de diversas formas. o que seria realmente ideal, pelo que você está falando, é justamente um casamento entre a indústria japonesa do chá especial e a indústria brasileira do chá especial, a indústria que ainda está engatinhando, né? Porque não precisa inventar a roda, né? Você pode trazer para cá, eles são muito especiais, né? Tanto que a Yamamoto Oyama fez isso. A empresa daqui produzindo os chás japoneses para atender o mercado americano e com qualidade. Ah, é para atender só o mercado americano? Aqui? Assim, tem aqui, eles deixam a porcentagem, mas muito pequena. 80% é exportação. Puxa, e é exportação de chá especial? É. Menina, então a gente vai crescer muito, né? Se Deus quiser. Tomara. Não, com certeza. Eu vejo, por exemplo, a minha última viagem internacional foi em 2019. Eu fui cobrir o salão de chocolate em Paris e passei um tempo. Foi legal. Passei um tempo em Portugal. E eu fui para a cidade do Porto, onde tem um casal de amigos que tem um apartamento lá, eles me cederam um apartamento. E eu comecei a entrevistar algumas pessoas tal, da área de café e de chocolate. E aí descobri na realidade, uma alemã casada com um português, que produz a Nina Grotowski. E ela me recebeu no chazal dela. Que legal. Foi maravilhoso, né? E ela, a história do chá dela, ela já gostava muito, o marido entende tudo, né, de agricultura, porque produz os melhores vinhos lá de vinho do Porto e tudo mais. Só que eles chamaram uma consultoria, um casal japonês que tem produção de chá no Japão para ajudar a melhorar o processo que eles estavam desenvolvendo, né? E é um negócio fantástico, quer dizer, eles estão começando, é uma pequena produção, estão começando realmente do começo, mas é muito interessante, ainda mais você descansar em tonel de vinho, o tonel da Newport, que é um dos maiores produtores de vinho, é um negócio sensacional. Sacada, né? Então, assim, o chazal dela, em alguns lugares do chazal, você vê o mar lá embaixo. Ai, que belezinha, nossa. Então, como é na China, né? Imagina, em alguns lugares, como é no próprio Japão. Então, o Brasil tem 8 mil quilômetros de mar, né? Em algum lugar aí devem estar escondidos muitos tesouros que a gente não conhece. Você acha que é possível? Com certeza. Não, com certeza. Tem plantas de chá em localidades diversas, pra você ter ideia. Tem lá em Minas, né, que lá antigamente tinha, né, toda uma história também, mas atualmente eu tenho uma aluna que está produzindo chá em Minas, perto de BH até, em Mogi das Cruzes, aqui em São Paulo também.
que também tem uma comunidade grande japoneses, né? de japoneses. Lá também tem plantas, né? Chegou, numa época tinha até um chazal, eu não sei se ele foi totalmente desfeito, mas independente disso, várias pequenas propriedades particulares possuem pequenos chazaizinhos. Também tive uma aluna ali que estava comentando a respeito. Eu sei que no sul tem plantações de chá, porque também teve as comunidades japonesas que foram para lá. Aqui, onde eu estou, eu vim para cá em 2010 porque a gente queria uma vida mais tranquila e porque a gente estava perto das nossas famílias e perto da escalada da montanha que a gente gosta. Só que aí eu descobri que aqui também, no pezinho da Pedra do Baú, tem um chazal abandonado, porque antigamente a Pedra do Baú tinha uma fundação formada por japoneses que tomavam conta. E esses japoneses faziam intercâmbios de escotismo com os japoneses do Japão. Então, quando eles vieram, eles acabaram produzindo uma pequena horta e trouxeram sementes de chá também. E aí ficou lá. E Só a que ninguém camélia? sabia. E a E é da camélia? camélia, mas eu tive que ir lá para identificar, porque o pessoal não sabia. Eles sempre falam assim, Yuri, falam que os japoneses deixaram chá. Mas aí eu chegava, tá, mas que chá que é? Aí o pessoal não sabe, né, o que que era assim. Eu perguntava, erva mate? Aí eles, não sei, mas eu já vi boldo. Aí eu começava a falar umas ervas, eu falei, ai, gente, ferrou, não vou lá procurar, não, porque tem que se enfiar no mato, né, para achar as plantas. Eu falei assim, eu não vou lá, não, porque eu tô achando que não é chá. Aí, mas falaram tanto no meu ouvido, tanto que um dia eu falei, peraí, tá bom, peguei meu amigo, eu falei, ô Lelo, vem cá, fala pra mim. Você que é mais observador. O pessoal fala do chá, você sabe que chá que eles estão falando? Assim, olha, não sei. Você sabe como é a erva mate? Eu não sei, tá? Então me fala assim, essas plantas que vocês ficam falando, é árvore grandona? Ou vocês estão falando que é uma árvore menor, ou arbusto, ou é erva que nasce baixinha? Aí ele me descreveu. Quando ele me descreveu, eu falei, putz, pode ser chá de verdade. Pode ser do camélia sinensis. Porque ele falou, não, é um arbusto, a folha é assim assado e tal. Mas eles não sabiam nada, né? Eles sabiam que falavam que era chá de alguma coisa. Aí eu falei, tá bom, então eu vou lá. Aí eu fui com o Cláudio, a gente foi lá, se enfiou no meio do mato, a gente viu realmente, tá cheio de plantas de camélia sinensis. Então ela é muito polivalente, então ela tá aqui no baú, e aí agora aqui do lado da minha cidade, tem outra cidade chamada Gonçalves, tem um rapaz, também meu aluno, ele me chamou assim, Yuri, você não quer vir ver? Eu descobri plantas de camélia aqui no meu terreno espontâneo. Então, que interessante. Daí eu falei, vou lá. Mas eu estava assim, deve ter uma meia dúzia lá, tudo bem, vamos lá ver. Quando eu cheguei lá, Márcia, o terreno dele tem um riozinho. Toda a extensão do rio está forrada de planta do chá. E ele não sabe como chegou ali. Eu Olha também não que sei. bacana. Não consegui descobrir também ainda não como é que chegou lá. Mas olhando, eu falei, gente, tava assim, tomado e as vacas comendo, e ele arrancando fora, né, tal. Daí ele falou que ele achava que era erva mate, justamente, olha só. Eu achei que era erva mate. Mas aí depois eu comecei a observar melhor, tinha alguma coisa diferente. E aí eu confirmei para ele que era realmente Camellia sinensis, e eu tenho uns amigos que falaram para ele que também achava que era Camellia sinensis. E aí agora ele ficou feliz que ele vai tentar fazer produção de chá também. Que E lá tem bacana. bastante. Que Então, bacana. eu acho assim que é querer, sabe? Querer. Não é para O essa meu. geração, né, Yuri? Porque demanda Não. muitos anos. Mas se alguém tiver a visão, é possível o Brasil vir a se tornar Exatamente. um produtor de chá Porque considerável, né? isso, as famílias que estão em registro, eu estou bem satisfeita de ser aquilo, porque é o que eles têm, o que eles sabem fazer. Agora, fazer uma produção para botar à frente, um chá especialíssimo, ser reconhecido no mundo inteiro, eu preciso de uma pessoa nova. E aí eu fico sempre com esperança que algum dos meus alunos, né, apareça, porque eu super insisto, eu falo para a pessoa, gente, meu sonho é ter um chazal que a pessoa fala assim, Tó, Yuri, ó, faz aí o que você achar que dá para fazer e a gente produz, porque ia ser fantástico. Eu tenho o know-how quando eu viajo, o know-how que eu vou atrás é de processamento, na verdade, para tentar trazer de volta e incentivar o pessoal. Então, justamente até o fato de eu ter feito os outros níveis, né, de formação de especialista, o último é justamente para a pessoa poder produzir. Se a pessoa quiser produzir chá, ela vai sair daqui, ela vai saber como. Então é um sonho, eu acho que é muito real, mas aí depende muito dessa coisa do chá ser abraçado, porque para você produzir é o que eu falei, você já tem que ter um querer muito grande,
Ou você tem que ser muito apaixonado, ou você ter uma visão muito aberta e muito longe, né, de que isso realmente vai dar certo e contratar as pessoas capacitadas, trazer gente de fora, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. Mas tem que querer, porque além disso, eu costumo falar, o mercado de chá não é fácil, né? As pessoas acham que é fácil, tá na moda, o pessoal vai ficar milionário, vai vender horrores. Não, gente, não é assim, porque o pessoal não conhece o chá. Eles não sabem e demanda muito essa coisa de preparar. Não é todo mundo que gosta. Tem muita gente que prefere pular a parte do preparo se puder ter a xícara pronta. Então, não é simples. Enfim, é uma outra cultura. Veio da Ásia. Então, demanda muito tempo, muitos anos ainda para eu sentir que a cultura realmente se estabeleceu. Por enquanto, ela está flertando aqui para o Brasil. Né? Vai, vem. Um monte de empresa abre, um monte de empresa fecha. Então, não está estável, sabe? A gente está flertando ainda. E aí, a educação eu acho que é fundamental nesse sentido, para a gente compreender e deixar ela ficar de uma forma mais estável. Quem sabe, então, uma segunda onda de imigração japonesa para ajudar a gente, né, a desenvolver chá especial seria maravilhoso, né? Porque Sim. a imigração em si é um negócio lindo, né? Eu acho que é o que fez o Brasil, né? Sim, com certeza. Eu Porque sempre falo que o chá é tudo descendente de japonês aqui que produz, mas não é um chá japonês, muito ao contrário. Você vai ver que ele é muito brasileiro, na verdade. Yuri, eu adorei. Tem alguma coisa que eu perguntei, que eu não perguntei, deixei de perguntar, que você gostaria de falar? Você quer dar algum recado sobre os seus cursos? Eles estão online, mas tem data fixa para começar? Como é que funciona? Eu acho assim, queria comentar o desfecho dos cursos para você, Por só para, favor, né? por favor. Porque na verdade é o que a maioria das pessoas hoje em dia tem curiosidade. É mais assim, então tá o nível 1 lá online agora, correndo. O nível 2 e nível 3 eles têm datas, eu fiz o calendário, tá? Está no Agora site. na verdade tem que pedir as informações completas, a gente tem um plano de ensino, a gente manda um PDF com tudo. E aí, mas tem data já. Eu marquei a primeira para junho, já chutei bem bastante, até para o pessoal se preparar financeiramente, né? Tem uma viagem, então, ó, em junho a gente começa, e eu estou bem confiante que vai dar certo em junho, e aí vai começar. E aí, tendo isso, tá Tá. tudo certo, mas é paciência. O nível 1 você pode fazer online a hora que quiser, é isso? Tá todo. Isso, e é vitalício o acesso, né? Uhum. E é um EAD, então você vai e faz no seu ritmo. De vez em quando eu faço algumas aulas, né, online, mas não interfere, você pode fazer independente na hora que você quiser. O nível 2 e nível 3 tem cursos que são online, né? Geralmente a maioria quando tem muita teoria, e aí presencialmente a gente vai ficar 3 dias, vai ser sexta, sábado e domingo, 3 dias inteiros, aí só com a parte prática. O nível 2 foca muito na parte de preparo e degustação. A gente vai provar muitos chás, eu vou ensinar muito a parte também das cerimônias e diferenciar dos preparos casuais para cafeterias, casas de chá. E no nível 3 a gente aprofunda essa parte mais do cultivo, do processamento. A gente vai visitar aqui o chazal da Pedra do Baú, a gente vai processar um chá, a gente vai colher. Eu tenho aqui um canteiro, né, um jardim com plantas, a gente colhe e processa, eu tenho todo o equipamento, enfim, aí essa divisão mais ou menos. E no fim a pessoa sai com o título de especialista pleno, especialista pleno. E aí sim, agora eu fico totalmente orgulhosa que vai ser uma formação bem bonita. Muito legal. E qual é o valor do investimento, Yuri? O nível 1 hoje é R$ 500, e estou falando os preços todos à vista para você, tá? Tá. O nível 2 é 1.800 e o nível 3 é 2.300, se eu não me engano. Essas as faixas de preço que eu não devo alterar, mas eu estou segurando mesmo, porque esse é um grande problema, a gente trabalha com muita coisa importada. E o dólar E está tá lá em todo mundo cima. e já estão repassando todos os ajustes para a gente, mas eu vou segurar esse ano, porque eu entendo a situação do pessoal, tá bem difícil para todo mundo. Então, eu falei, não, vou tentar absorver.